Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um aulão da sétima DREC. Eu sou o professor de Física, José Roberto, e estou responsável por revisão desta disciplina para vocês, até a data do Enem, basicamente. Iremos revisar em aulas periódicas. Eu espero que na nossa última aula tenha ficado claro a maneira que iremos trabalhar. Com base nas questões, iremos revisar o conteúdo relacionado para responder. E também que vocês tenham dado uma olhada naqueles blogs que eu disponibilizei. O blog do Enem e o curso do Enem gratuito. Eles disponibilizam um material muito bom. São apostilas, um resumo do conteúdo mesmo, que dá para revisar a questão de um dia e testar com questões. Tem videoaulas também de professores e o essencial, eles disponibilizam um cronograma. Você fazer o seu cronograma com base no tempo que você tem disponível para o estudo. Está bem? Agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula com as questões para valer. Olá pessoal, vamos começar aqui nossa aula de física. Semana passada, ou melhor, semana atrasada, começamos o conteúdo de cinemática. Iniciamos e terminamos os conceitos básicos sobre cinemática e vimos um pouco de vetores. Mas agora vamos trabalhar melhor nisso, na questão de dinâmica. Dinâmica é um conteúdo interessante que sempre cai no Enem e são as questões relativamente fáceis, no qual você, visualizando direito o problema, pode responder bem rápido. Iremos dar uma revisão sobre vetores, leis de Newton e aplicações, primeiro, para depois partir nas questões. Como eu disse a vocês, queremos terminar essa parte do primeiro ano, relativa aos conteúdos do primeiro ano, para depois partir em conteúdos específicos, em aulas específicos para termologia ondulatória e eletrodinâmica. Primeiro, dinâmica. A dinâmica é baseada principalmente nas leis de Newton, especificamente a segunda lei de Newton e terceira. A primeira lei é essencial também para responder algumas questões, por isso é bom saber delas detalhadamente e as suas aplicações. O que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Diz que todo corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a continuar nesses estados, se a força resultante que age sobre ele for nula. Ou seja, se você tem um corpo, não está atuando nenhuma força sobre ele, ele permanece na mesma velocidade ou a velocidade dele é nula em relação a um referencial. Por exemplo, temos aqui um carrinho descendo a ladeira com bolas de metal em cima. Quando ele está descendo a uma velocidade. Quando ele encontra um obstáculo, os objetos que estão sobre o carrinho tendem a continuar o movimento. Tá certo? Ele está se movendo. Ele quer continuar se movendo. Até que uma força atue sobre essas bolinhas de modo que elas parem o movimento. No caso aqui, a força atuou sobre o carrinho, fazendo ele parar. Mas as bolinhas continuaram o movimento. Para essa questão aqui, temos o conceito dela permanecer em repouso. Temos aqui, a moeda está em repouso em relação ao solo, em relação ao copo. Se você puxar rapidamente ou empurrar rapidamente a folha de papel, o que acontece? A moeda, cai no copo. Por quê? A força que foi adicionada aqui, é com intensidade relativamente grande, de modo que a força de atrito da moeda com o papel não foi suficiente para vencer. E ela continuou o seu movimento, o seu estado de movimento, no caso aqui, repouso, e acabou caindo. Tá bem? A próxima parte é sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é igual à massa, em quilogramas, multiplicada pela aceleração, em metros por segundo quadrado. O que diz essa lei? Essa lei diz especificamente que você, tendo um corpo maior, para acelerar ele, é necessário mais força. E um corpo menor, com a mesma quantidade de força, ele vai executar uma aceleração bem maior. Possui uma aceleração bem maior que o corpo anterior. Vamos ver isso aplicado em exemplos já daqui a pouco. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Diz que um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, este reage exercendo em A uma mesma força, de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. O que é isso? Quer dizer que
Se um corpo atua em outro, exercendo uma força, o outro corpo também exerce uma força no primeiro. Tá certo? Vamos aqui como exemplo. Quem já fez flexões sabe. O trabalho ao fazer flexões é empurrar o solo para baixo. Que é essa força aqui, ó, a gente chama força de ação. Como reação, o solo também empurra o homem para cima. Tá certo? Este é o par ação e reação. E uma coisa essencial, o par ação e reação sempre atua em corpos distintos. Tá bem? No caso aqui, ó, a ação está atuando. É o homem que está atuando na Terra. E a reação é a Terra que empurra o homem para cima, como consequência. Vamos ver essas leis de Newton aqui como exemplos, acho que é mais didático. Só um momento, aqui. Aqui temos uma simulação simplesinha para a gente visualizar essas leis. O sistema aqui está sem atrito, ó. Ele pode deslizar sem nenhum impedimento. Temos um corpo e um homem ali. Vamos botar um caixote. Temos um caixote e queremos empurrar ele para lá ou para cá. Vamos aplicar uma pequena força aqui. Uma força de 100 newtons, 107 newtons. Aí deixa ele... Está vendo? Ele nunca para. A não ser quando encontra uma barreira. Uma outra força atua sobre ele para ele parar, nesse caso. E se ele estivesse em repouso, se eu não aplicar nenhuma força a esse corpo, esse par aqui, se não aplicar nenhuma força a esse corpo, se a soma de todas as forças for zero, ele continua em repouso. Mas se eu aplicar uma força, ele inicia um movimento. Mesmo que seja uma força pequena, ele continua seu estado de movimento até que outra força atue sobre ele, fazendo-o parar. Então, qual é o papel da força nesse caso? Isso aqui ilustra o princípio da inércia. O papel da força é justamente alterar o estado de movimento de um corpo. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, vai alterar esse estado de movimento. Ou aumentar a velocidade ou diminuir. Se ele estiver parado, também do mesmo jeito. Ou vai aumentar a velocidade ou diminuir. Mas ele não continua parado. Entendido? É uma ilustração da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Agora, se eu pegasse um corpo maior, deixa eu colocar aqui na posição 0. Vamos empurrar esse caixote de novo com a força de 200 Newton. Observe como ele vai rápido, tá bem? Agora, vamos fazer a mesma coisa. 200 Newton, mais para um livro didático. Na posição 0, vamos lá. Qual a diferença entre esses dois movimentos? A força que eu apliquei foi a mesma, 200 Newton para o livro. E 200 newtons para o caixote. Qual é a diferença nos dois movimentos? Um movimento é mais rápido e outro mais devagar, mais lento. O livro é mais rápido e o caixote é mais lento. Mas a que se deve isso? Isso se deve à segunda lei de Newton. Foi o que Newton viu e formulou a segunda lei. Quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de alterar seu estado de movimento. No caso do caixote, a massa dele é bem maior. Então, é mais difícil pôr ele em movimento. Em compensação, uma vez quando ele está em movimento, é mais difícil de parar. Ou seja, a massa é como se fosse uma medida dessa inércia, que faz com que seja mais fácil ou mais difícil colocar um corpo em movimento, alterar o estado de movimento desse corpo. Esse é um exemplo da segunda lei de Newton. Agora vamos ver a terceira. A terceira lei, vamos ver os vetores da força aqui. Vejamos, se há força, e essa força atua sozinha, ou em conjunto, mas de modo que ocorre movimento, sempre que ocorre movimento, temos que a soma das forças é diferente de zero. Mas quando o corpo está em repouso ou em velocidade constante,
A soma das forças é zero. A gente vê aqui, olha, essas duas forças, a força gravitacional e a força normal. Elas têm o mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesma direção e sentidos contrários. De modo que o corpo fica parado nessa direção aqui, na direção vertical, ele não se move. Porque a soma desses dois é zero. Uma vez que eu coloco o caixote em movimento, ó, existe uma força que a gente chama força resultante, que é a que causa o movimento, essa força verdinha aí em cima. Mas o que acontece quando ele bate no muro? Quando ele bate no muro, temos, à medida que eu coloco mais força para a esquerda, ocorre a formação dessa força para a direita. Percebe? E vai aumentando ela à medida que eu aumento a outra. De modo que as duas são zero. A soma das duas são zero. O que temos aí? Temos que a força que o nosso bonequinho exerce sobre o caixote, tem a mesma direção e o mesmo módulo que a força que o muro exerce sobre o caixote, fazendo que a resultante geral seja zero. Esse é um exemplo da ação e reação das forças na lei de Newton, a terceira lei de Newton, tá bem? Espero que fique claro isso para vocês e a questão de vetores a gente vai ver melhor na próxima parte. Vamos voltar para o nosso slide. Uma vez ilustrado essas três leis de Newton, partimos para uma questão essencial que a gente vai utilizar sempre na dinâmica, na cinemática também e até em eletrodinâmica, ou melhor, eletrostática. Veremos um pouco disso. Que é a questão de vetores. Se vocês viram vetores e não ficou muito claro, eu sugiro que vocês deem uma boa revisada nesse conteúdo. Primeiro, o que é um vetor? Vetor é aquela setinha que a gente viu lá no primeiro exemplo. A definição geral é que um vetor é um segmento de reta orientado. Apresenta módulo, direção e sentido. O módulo é o tamanho desse vetor, é representado pelo tamanho. A direção pode ser direção vertical, horizontal, é onde o vetor está posicionado. E o sentido é para onde a seta aponta. Tá bem? Para que existem os vetores? Os vetores existem para suprir a dificuldade em representar algumas grandezas físicas. Por exemplo, digamos que um carro está viajando a 50 km por hora na estrada entre Santa Cruz e Natal. Para onde esse carro está indo? Só por esses dados já dá para saber? Não, né? Ele está na estrada entre Santa Cruz e Natal. Eu não sei se ele está indo para Natal ou voltando para Santa Cruz. Ou vindo para Santa Cruz. Não tem como saber. Aí o vetor surgiu para suprir esses problemas, assim. Porque se o vetor estiver posicionado na direção da estrada, mas apontando para Natal, quer dizer que o carro está indo para Natal. Se ele estiver apontando para Santa Cruz, quer dizer que o carro está vindo para Santa Cruz. Então ele vai suprir essa necessidade. Algumas grandezas físicas são necessárias apresentar os vetores para que possamos compreendê-lo totalmente. E outras grandezas como o tempo, a massa, a energia, não precisa do conhecimento vetorial. Não existe direção da massa, por exemplo, ou sentido da energia. Sentido filosófico, não é assim? Nessa questão. Vamos continuar. Bem, o módulo do vetor refere-se ao seu tamanho. Como eu falei, as direções são definidas de acordo com o sistema de coordenadas. Vai depender do seu sistema de coordenadas, tá? Porque horizontal e vertical é só uma representação geral. Mas pode ser na direção da BR, por exemplo. O sentido pode ser indicado pela seta, como eu falei para vocês, a seta de representação do sistema. Aí, outra dica que eu dou para vocês. É bom você revisar em conteúdo de física por esses resumos. Imprimir essas folhinhas ou copiar mesmo no caderno e revisar toda semana. Assim você vai memorizar essas fórmulas e aprender como usá-las nos problemas. Ótimo isso para revisão. Nesse caso aqui eu tirei do Brasil Escola, o site. Esse material. Uma parte muito importante agora. A aplicação de mais de um vetor.
quando a gente precisa calcular o vetor resultante. Por exemplo, no cabo de guerra, 10 pessoas puxam para um lado, 5 pessoas puxam para o outro. Se cada pessoa tem a mesma força, como é que a gente sabe qual deles ganha? Por aplicação vetorial, representação vetorial. Primeiro, se os vetores são paralelos, ou seja, os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante é dado pela soma. Aqui o vetor R é só somar o vetor A mais o B. Como é que a gente soma isso? Soma o valor numérico, simplesmente o módulo, o A mais o B. E graficamente é o tamanho da seta A mais o tamanho da seta B aqui. Tá bem? Se eles forem opostos, que a gente chama. Eles são opostos quando estão na mesma direção e sentidos opostos. Um para a direita, outro para a esquerda. O vetor resultante é dado pela soma de A mais B. Só que como B está no sentido contrário, aparece o sinal negativo aqui. E fica no final A menos B. Simplesmente isso. Já a seta é representada pelo tamanho de A tirando o tamanho de B. Basicamente esse tamanho aqui. Se eles são perpendiculares, ou seja, se estão em direções diferentes, fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, temos que o A é vertical e o B é horizontal, por exemplo. O vetor resultante, graficamente, você vai completar o quadrado aqui e traçar a diagonal. Ou então, se quiser, pode pegar esse vetor A aqui e colocar para cá. Aí traça a diagonal. Aí seria graficamente o vetor resultante. Já o valor numérico dele é dado pelo primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Depois tá o quadrado aqui tirado a raiz. Tá bem? É simplesmente calcular a hipotenusa desse triângulo aqui formado. Só isso. Já quando fica mais difícil a situação, é quando esses dois vetores possuem um ângulo não fácil de lidar. Não 90 graus, não 180 como aqui, ou zero. Um ângulo qualquer. Quando eles possuem um ângulo qualquer, a regra para calcular o módulo continua sendo essa daqui. Ó. Você pode tirar o vetor A daqui, colocar aqui. E completar esse losango. Tá bem? Aí traça a diagonal. Isso é o vetor graficamente. Agora, numericamente, o valor numérico dele, o módulo, é dado por o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Tá certo? Cosseno de trigonometria. Você tem que ver isso direitinho também. Estudar os triângulos, saber o que são as relações trigonométricas entre eles. Próximo passo. Uma vez entendido como operar com os vetores, é necessário você saber decompor o vetor. Tá bem? Decompor você vai pegar um vetor aqui e colocar num plano cartesiano e saber qual é a parte horizontal e qual é a parte vertical que compõe ele. Vejamos aqui, temos o vetor A. Colocamos no plano cartesiano y, x, y. A parte em x é dada justamente por o módulo, o valor de A, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com x. É a componente horizontal que a gente chama. A componente vertical é dada por o valor de A vezes o seno desse ângulo aqui, ó, que é justamente esse tamanho, o tamanho de A, de AY. É a componente vertical desse vetor. Para que é necessário saber essas componentes? Muitas vezes é necessário saber essas componentes para a gente representar o sistema de uma maneira mais fiel, e poder operar entre esses vetores de uma forma mais fácil. Vamos ver uns exemplos dessas propriedades. Primeira propriedade. Temos aqui um vetor A, tá bem? O vetor é representado por uma seta, simplesmente como eu falei para vocês. O valor numérico dele, no caso aqui é 8, é o tamanho dessa seta. Aqui temos que ele está orientado para o sentido
negativo de x. É para cá. Veja que o sentido depende do eixo de coordenadas da representação. Se colocar um vetor B aqui, ó, o que temos? Dois vetores agora. Tá bem? Agora vamos aprender a fazer operações com eles. Vejamos. Vetor A. Vamos botar assim. Vemos que os dois estão na mesma direção, né? Horizontal. E sentido negativo de x. Como é que a gente calcula a soma disso? A soma simplesmente é esse vetor S aqui. Ó. Tá vendo? Particularidade desse vetor S. Percebam que a soma é justamente o tamanho de A mais o tamanho de B. Só isso. Porque eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Já se eu pegar esse vetor B e trocar, ele vem para cá então. Olha, a soma é justamente o tamanho de A menos o tamanho de B. Essa partezinha assim, aqui, esse trechinho. Se eu diminuir B, ele vai aumentar a soma. Até, se eles forem iguais, a soma é zero. Simplesmente isso. Tá bem? Agora, se eles forem perpendiculares, como é que a gente faz a soma? Lembra, não? Que a gente traçou a diagonal desse quadrado formado aqui. Ó. Essa é a soma. Se eu quiser, eu posso pegar esse vetor B e colocar aqui. Completando um triângulo retângulo e calculo a soma desses vetores. Que é dada pela hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras. Só isso. Se for um vetor qualquer, com um ângulo qualquer entre eles, isso é completar o losango. É uma figurinha assim. Ou então, se eu quiser, eu posso pegar o vetor B, o tamanho dele, e colocar aqui. Aí completa um triângulo aqui. Simplesmente isso. Se for assim, faço do mesmo jeito. Ó. O tamanho, coloco aqui. E calculo esse tamanho do vetor S. Por relações trigonométricas. No caso, aquela relação complexa lá que eu falei para vocês. É chamada lei dos cossenos. A parte de decomposição dos vetores. Vou apagar esses vetores aqui. Vamos começar a questão de decomposição. Temos o vetor A, tá bem? Opa, tirar só. O vetor A. O vetor A é representado aqui, ó, como módulo dele. Colocando no plano cartesiano, eu vou querer saber as componentes verticais e horizontais desse vetor. Como é que eu sei isso? Simplesmente, ó, o vetor A aqui forma um ângulo com a horizontal. E por aquelas relações do seno e cosseno, eu posso saber. Se eu pegar o módulo de A vezes o cosseno, eu vou descobrir a componente horizontal, esse tamanho aqui, que é a projeção do vetor no eixo x. Se eu multiplicar o módulo de A vezes o seno, eu vou querer saber essa parte aqui, ó, que é justamente esse tamanho, o mesmo tamanho aqui, que é a projeção do vetor A sobre o eixo y. É como se tivesse uma lâmpada. Tem uma lâmpada aqui. Ela vai fazer uma sombra desse vetor aqui, ó, sobre o eixo y. Qual é o tamanho dessa sombra? Justamente a componente y dele. Se eu tivesse uma lâmpada aqui, seria a sombra desse vetor sobre o eixo x, que é justamente a projeção desse vetor no eixo x. Apenas isso. Agora, para que servem essas componentes horizontais e verticais? Simplesmente deixa mais fácil a gente representar o sistema quando quer calcular a soma vetorial, a resultante, e entender o movimento. Vejamos um exemplo aqui. Ó. Temos que a soma desses dois vetores aqui, ó, resulta nesse vetor, nessa resultante. Como é que a gente pode calcular os valores dela? Vejamos. Ó. Primeiro, a componente y dela. A componente y dela é dada justamente pela soma da componente y do primeiro vetor com a componente y do segundo vetor. Só isso.
A componente x dela é dada simplesmente pela componente x do primeiro vetor mais a componente x do segundo vetor. Só isso. Se alterar a componente x, ó, vai alterar lá também. Se alterar a y, vai alterar lá também. É uma outra maneira. Uma maneira muitas vezes mais fácil de calcular os vetores resultantes do sistema. Esse programa que eu utilizo aqui é o PhET, do Colorado. Ele tem várias simulações de física, química e biologia. Se vocês quiserem, podem acessá-lo nesse link aqui. Tá certo? Para vocês darem uma olhada e visualizar melhor os problemas. Bem, sobre vetores é basicamente isso que eu quero que vocês saibam e como representá-los em cada problema, em cada situação. Agora vamos voltar para o slide. Uma vez entendido sobre vetores, vamos agora à parte de forças. O que seriam essas forças no final das contas? São as questões de dinâmica, as principais forças utilizadas nos problemas de física em dinâmica. Esse material aqui eu tirei do Mapa Mental do Celta. É um resumo bem elaborado assim, para você revisar como calcular características de cada força. Vejamos. A primeira força que ele exemplifica é a força-peso. A força que a Terra exerce sobre um objeto em seu campo gravitacional. Ela atua sempre para baixo, sempre para o centro da Terra, e o seu valor é dado pela massa do objeto multiplicado pela gravidade, a aceleração da gravidade, que é 9,8 e alguns problemas arredondam para 10. No caso aqui a representação, um caixote, a força-peso atua para baixo. Tá bem? Próxima parte é a força normal. A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Aqui, ó, o objeto está em contato com o solo é horizontal. A força normal é perpendicular ao solo, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Ó. Ângulo de 90 graus é um quadradinho, a quina de um quadrado. Então, a normal é subindo para cá. Se o plano tivesse inclinado, assim, a normal seria subindo para cá também, sempre perpendicular à superfície. Detalhe, a normal não é uma reação da força-peso, é uma reação da superfície à componente da força-peso. Só isso, tá bem? A gente vê sempre esses problemas em plano inclinado, quando a gente vai ver em física. Força de tração. A força de tração nada mais é que a força sobre uma corda. Apenas isso. Você vai puxar um objeto com uma corda, a força de tração é a força que você aplica na corda, basicamente isso. E a direção dela e o sentido é dado justamente pela corda. Não tem mistério para se calcular. Agora você usa relações trigonométricas para encontrar o módulo dessa força. É muito comum utilizar. Força de atrito. Força de atrito é essencial vocês saberem, porque sempre cai em problemas de física. A força de atrito, ou força de fricção, muitas vezes é utilizado esse termo, é dado por um coeficiente, chamado coeficiente de atrito, μ, vezes a força normal. Tá vendo? Lembrando que é a força normal, se a superfície for inclinada, é diferente da força-peso. E o valor dela é sempre contra o movimento do objeto. Se o objeto estiver se movendo para a direita aqui, a força de atrito aqui é sempre contrária a esse movimento, para cá. Sempre assim, sempre assim. E ela vai dificultar o movimento desse objeto. Quando você empurra uma cadeira, o que faz a cadeira parar? A força de atrito. Se não tiver nenhum aparelho no meio, nenhum objeto, né? Se não existisse força de atrito, ela continuaria se movendo para sempre. Se não existisse força de atrito, por exemplo, a gente deslizaria o tempo todo no solo e não conseguiria andar direito. Se não existisse força de atrito, não poderíamos, por exemplo,
dirigir. Os carros não faziam curva, não freavam, não aceleravam. Não saíam do canto. O pneu rodava, rodava e não saía do canto. Por isso que é essencial saber dessa força e como calcular ela direitinho e suas características. Outra questão interessante é a força elástica. É justamente a força exercida por uma mola ou um objeto elástico. Simplesmente isso. É dado pelo constante elástica da mola. Isso vai depender da mola especificamente. As molas mais duras têm constante elástica maior. As molas mais molinhas, mais fáceis de se mover, têm constante elástica menor. Multiplicado por x. X é o quanto a mola foi deformada. Se a mola foi deformada muito, a força vai ser maior que ela sendo deformada pouco. Temos aqui como exemplo. Essa mola, o tamanho original era 3. Ela foi deformada até 5. Então o x seria 5 menos 3. Tá bem? E no caso aqui, ó, ela estava em 3, o valor normal dela. Ela foi deformada até 2. Então x aqui seria 3 menos 2. Sempre a deformação dela. Ou seja, a diferença entre o maior e o menor daqui. E dá essa força em módulo. Simplesmente isso. Outro ponto interessante, outra força interessante para vocês verem, é a força de aceleração centrípeta. A força centrípeta, que gera a aceleração centrípeta, ela atua no corpo em movimento circular. Quando você amarra um barbante em um objeto e fica girando ele. É a força centrípeta que você está exercendo que faz com que ele rotacione. Ela é dada pela massa multiplicada pela aceleração centrípeta. No caso, essa aceleração centrípeta é simplesmente a velocidade dela ao quadrado, dividido pelo raio do movimento. Só isso. Se você estiver girando um objeto assim, no barbante, e for diminuindo o raio, ele vai acelerando. A velocidade dele vai aumentando para o centro. Já perceberam? E se você estiver girando um objeto no barbante e você aumentar o raio, ele vai diminuindo um pouquinho a velocidade. A força centrípeta continua a mesma, mas como o raio varia, aí a velocidade varia também. No caso aqui, temos simplesmente que uma característica interessante do movimento circular. Vejam, a aceleração está direcionada para cá, né? Para o centro. Até que pelo nome a gente sabe, a aceleração centrípeta para o centro. Então a força centrípeta é para o centro também. Mas a velocidade está para cá. A velocidade é perpendicular à aceleração centrípeta, perceberam? Então essa velocidade aqui, ó, não é alterada por essa aceleração. A gente chama essa velocidade aqui de velocidade tangencial. A gente vai ver isso direitinho no problema que temos nessas questões que eu selecionei. Uma vez definido isso e revisado essa parte da dinâmica, é necessário, podemos começar as nossas questões oficialmente. Primeira questão de dinâmica. Essas questões são do Enem PPL. PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Porque as questões do Enem normal, assim, o Enem usual, já existe resolução dela em todo lugar. Então fica mais tranquilo vocês encontrarem. Essa daqui elas trabalham mais o conteúdo, melhor o conteúdo. Pra gente revisar, são muito boas essas questões. Primeiro, em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário, em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presos à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632,
baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de um trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua compartilhado do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi: olha só, vemos aqui uma aplicação das leis de Newton. No caso, uma pessoa está dentro do vagão e joga uma bola para cima e para baixo. O que acontece? Aqui o vagão e uma pessoa dentro. A bola sobe e volta para sua mão, mesmo o vagão em movimento. Tá certo? Ó. E uma pessoa de fora olhando isso, o que vai ver? Ela vai ver justamente, ó, a pessoa jogando a bola para cima dentro do vagão e a bola se movendo junto com a pessoa, formando como se fosse uma parábola, assim. Porque a bola compartilhou com o movimento do vagão. Ou seja, nesse caso aqui, ó, temos que o vagão está em movimento e a bola também está em movimento. Então ele vai continuar em movimento até que uma força atue sobre ele. Não tem nenhuma força atuando nem no vagão, nem na bola, nessa direção aqui, na direção horizontal. Por isso que ela se move junto. Igual acontece com as nuvens. Com as nuvens e os pássaros, no caso daqui, que ele explicou. Perceberam o que eu falei, o enunciado que eu falei? É justamente o enunciado da lei da inércia. Um corpo continua em movimento até que uma força atue sobre ele. No caso, se o vagão batesse aqui, a força atuava sobre ele. E o que acontecia com a bola? Ia para frente, muito forte. E pararia depois. Esse é um exemplo da lei da inércia, que vocês podem ver. Próxima questão. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Bem, essa é uma situação para a aplicação da terceira lei de Newton. Como vimos lá, o homem empurra a terra para o solo, para baixo, exerce força para baixo. E a terra, consequentemente, exerce força para cima. Agora, o problema é que a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, nunca atua no mesmo corpo. Ou seja, você não pode exercer a força sobre o solo e sobre si mesmo ao mesmo tempo. Por isso que os pares de ação e reação nunca se anulam. Os pares da força, ação e reação nunca se anulam. Daí, podemos ver que e descartar algumas questões. Podemos descartar algumas questões aqui. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. A força de ação é exercida pelo garoto mesmo, nesse sentido aqui, poderia ser exercida pelo garoto. Mas isso aqui está certo. No entanto, não responde à mãe. Não responde ao que a mãe quer. A mãe quer que o menino vá lá e arraste o móvel. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não mesmo. Porque se você empurrar o móvel, ele vai se mover. Se ele se move, ele altera o seu estado de movimento e, consequentemente, a força não é nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Veja que aqui está falando sobre o chão, não está falando sobre o móvel. Então, não cumpre o que a mãe quer, porque ela quer que o filho faça a tarefa. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não. A força de ação tem igual intensidade da força de reação, sempre. Então só sobrou o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Isso que faz com que o par de forças, ação e reação, nunca se anulem.
nunca se anulam. Há uma confusão grande quando temos a força normal e a força peso. Muita gente confunde achando que eles são par, ação e reação. Mas não, a gente percebe isso quando temos um plano inclinado. No plano inclinado, a força peso continua a mesma, mas a força normal muda por causa da inclinação. A força normal é uma reação ao contato com a superfície. Simplesmente isso. Então a resposta certa é a letra E aqui. Passamos para a próxima. É uma questão do Enem 2017. Em uma colisão frontal entre dois móveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa do boneco, dimensões dos cintos e velocidades imediatamente antes e depois do impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico, aqui o gráfico, da aceleração pelo tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão? Vejamos. Imagina a situação. Um carro viaja a 100 km por hora. Aí ele encontra uma parede bem grande, bem resistente. Ele está a 100 km por hora a 0,1 segundo da parede. Quando ele bate na parede, ele desacelera instantaneamente. Houve um pico de aceleração bem grande. Tá bem? Ó, um pico bem grande de aceleração. E para. Esse é um exemplo de movimento, de colisão, no qual não queremos. Porque houve uma mudança brusca de velocidade e, consequentemente, um acidente desastroso. Já um carro viaja a 100 km por hora. Quando ele viaja a 100 km por hora, ele começa a frear aos pouquinhos. Tá, 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 tá. Até que quando chega perto do muro, ele bate no muro. Bate bem levezinho. A uma velocidade de 0,01 km por hora. Esse impacto aí não faz quase nada com o carro. Percebe? Ele está à mesma velocidade, mas a aceleração foi modificada de uma maneira diferente. No primeiro caso, o carro teve um pico de aceleração muito grande e parou, fazendo uma colisão gigantesca. No segundo caso, não. A aceleração foi variando devagarzinho. Então temos que procurar aqui nesse gráfico as linhas que a aceleração, a função que a aceleração exerce muda bem devagarzinho, o mínimo possível. Vejamos. Esse primeiro aqui, ó, percebe? O pico parou. Não é. Segundo, pico também parou. E terceiro, também. Todos eles estão descartados. Já, então só faltou esses dois aqui, ó. Esse daqui, ó, ele desacelerou bem pouco, bem pouco. Quando chegou aqui, desacelerou muito de uma vez e freou de vez, claro. Perceba que tem um pico de aceleração maior que esse, não foi? Então, a resposta certa, ó, eu quero a aceleração mais bem comportada, que ela vai variando o mínimo possível, para resultar uma força menor possível. Então temos que o gráfico certo seria esse daqui, que tem a aceleração mais bem comportada. Tem menor pico de aceleração. O gráfico do cinto 2. A resposta certa, a letra B, o cinto 2. Porque a aceleração aqui é mais comportada, que tem os menores valores. Essa outra questão é da força de atrito. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos, e é gerada devido a irregularidades entre suas superfícies de contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo, e o ponto ampliado representa irregularidades existentes entre as duas superfícies.
Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são: eu quero saber a força que provoca o deslocamento e a força que provoca o atrito. Só isso. Aí tem aqui o exemplo dos vetores. Percebam, a força se opõe à tendência do deslocamento dos corpos. Ou seja, são vetores opostos. Estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Um para a esquerda e outro para a direita. Você vai procurar isso aqui. Ó. Letra A. Para cá e para cá. Será? Vamos ver as outras para ver. Letra B. Para cima e para baixo. Essa e essa. Veja que o corpo não está se movendo para cima e para baixo, né? Então, não pode ser. Letra C. Não pode ser a letra B. Letra C. Para a direita e para baixo? Não. Eles têm que estar na mesma direção. Um está na horizontal e outro na vertical aqui. Aqui também, ó. Na vertical e na horizontal. E aqui também. Vertical e horizontal. Sobrou só a letra A. Uma para a direita, outra para a esquerda. São justamente essas forças aqui, ó. Essa força aqui provoca o movimento do objeto, por exemplo. E, consequentemente, se o objeto está se movendo para cá, o atrito está sendo exercido para cá, no sentido contrário ao movimento. Simplesmente isso. A resposta certa é a letra A. A próxima questão também é sobre força de atrito. Agora envolve cálculo. No sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa, o sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale, isso aqui é chamado μe, tá bem? É o coeficiente de atrito estático. Vale 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto, no mesmo ponto. O carro 1 tem um sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto em que se inicia a frenagem, que o carro 1 e o carro 2 percorrem até parar, são, respectivamente. Veja que queremos a distância. Temos um carro com freio ABS e um carro com freio normal. Daí, queremos calcular a distância, que é dada simplesmente pela força de atrito e a velocidade que ele estava se movendo. Primeiro, a força de atrito é calculada como? Por o coeficiente de atrito estático cinético vezes a força normal. Simplesmente isso. No caso aqui, qual é a força normal? A força normal, como é uma superfície horizontal, é justamente igual à força peso. Só isso. Massa vezes gravidade. Então vamos lá. Primeiro, força de atrito do carro 1. O carro 1 é o que possui o freio ABS, tá vendo? E o atrito dele é o atrito estático. Vou usar o atrito estático. É igual a μe, coeficiente de atrito estático vezes a normal. O μ é igual a 1 vezes a força normal, como é a superfície horizontal, é igual a força peso, que é justamente a massa vezes a gravidade. Eu não tenho a massa do carro, então eu deixo ela implícita aqui, o m. A gravidade, ele diz, é 10. Então fica 10 vezes 1, 10. 10m. Faço o mesmo para o segundo carro, o carro sem o freio ABS. Só vai mudar aqui o coeficiente de atrito estático, que é 0 de atrito cinético agora, que é 0,75. Então dá 7,5 m. Mas a única força que atua sobre o carro é a força de atrito, que faz ele parar. Eu sei que a força, pela segunda lei, é dada pela massa vezes a aceleração. Eu quero saber a aceleração por quê? É a aceleração ou desaceleração que faz o carro mudar a velocidade. Nesse caso, a aceleração é justamente o m está multiplicando, né? Passa para cá dividindo. Ficou força de atrito sobre a massa.
Se eu pegar esses valores aqui, ó, dividir por m, 10m sobre m vai dar 10. 7,5m sobre m vai dar 7,5. Então, a aceleração do primeiro carro é 10, do segundo carro 7,5. Por que o negativo? O negativo porque eles estão parando, só isso. O que é que eu fiz agora? Eu já peguei da força de atrito, transformei em aceleração. Mas eu quero a distância. Mas eu aprendi na aula passada que um movimento acelerado é um movimento uniformemente variado. Se é uniformemente variado, temos algumas equações que dizem sobre esse movimento. Como calcular seu deslocamento. Eu quero saber o deslocamento do carro, ou seja, ΔS. Aqui. Variação no espaço. Mas só tem a aceleração e a velocidade inicial. E a velocidade final também. Quais das formas eu utilizo? A primeira, velocidade instantânea. Vemos que a primeira daria certo, mas não temos o tempo. Essa primeira é usada justamente para calcular o tempo. Temos algumas mais diretas para fazer isso, alguma coisa mais direta. A terceira também usa o tempo, então não dá para usar ela sozinha. Já a segunda, a velocidade de Torricelli, a forma da velocidade de Torricelli, só usa as velocidades, a aceleração, e aqui temos o que a gente quer. Não temos o tempo, temos só o deslocamento aí. Então essa daqui é a perfeita para a gente utilizar no nosso problema. A equação de Torricelli. Bora lá. Utilizando a equação de Torricelli, mas para uma aceleração negativa, temos que a velocidade final é zero, porque o carro para no final. A velocidade inicial ainda vou dizer quem é, a aceleração eu vou substituir depois e o deslocamento que eu quero. Então vamos isolar aqui, ó, o ΔS. Aqui está negativo, passa para cá positivo, e o 2A está multiplicando ΔS, então desce dividindo. Fica então o deslocamento, a distância percorrida é igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial... Perdão. A velocidade inicial é 108 km por hora. 108 km por hora, usando aquele macetezinho, dividindo por 3,6, é equivalente a 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 30 metros por segundo. E agora é só calcular a distância percorrida do primeiro carro e do segundo, substituindo nessa relação. No primeiro carro, 30 ao quadrado, dividido por 2, vezes 10, que é a aceleração do primeiro carro. Dá 45 metros. Para o segundo carro, do mesmo jeito, vai dar 60 metros. O que mudou foi só a aceleração, que agora é 7,5. A aceleração negativa que eu usei lá no começo é só para exemplificar, dizer que o carro está diminuindo a velocidade. Tá bem? Você pode considerar ela lá, ou considerar a equação de Torricelli já com aceleração negativa. A resposta certa, então, é a letra A, 45 e 60 metros. Tá bem? A próxima questão agora. A próxima questão é novamente sobre o freio ABS. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no freio do pedal para os carros sem ABS e com ABS, são, respectivamente. Ou seja, uma comparação da força de atrito com a pressão aplicada no pedal, nos carros com e sem ABS. Eu quero achar o gráfico que melhor representa isso. Temos que a força de atrito estático é a força de atrito enquanto o carro está... As rodas não estão deslizando. Ou seja, se a roda não está deslizando, a borda da roda está parada em relação ao solo. Aí quando ela começa a deslizar, o freio ABS solta um pouquinho as rodas. Aí vai ser governado de novo pelo atrito estático. Tá bem?
e fica nesse movimento. Quando começa a deslizar, solta. Aí freia de novo. Temos que o freio ABS usa mais o atrito estático, porque o atrito estático é maior que o atrito cinético. O atrito cinético se dá quando ele já está em movimento, já está deslizando. É tanto que o carro, quando está deslizando, fica mais difícil de rotação, de fazer curvas nele. É quase impossível fazer uma curva com o carro deslizando. E já com o freio ABS, não. Se ele começar a deslizar, ele vai soltar um pouquinho as rodas e frear de novo. E assim por diante. Aqui uma ilustração de como é com ABS e sem ABS. Sem ABS, o carro desliza e vai direto. As marcas no asfalto é dado só pela listra mesmo. Já um carro com ABS, ele vai meio que pingando no asfalto. As marcas ficam listras falhadas, assim, compassadas. Isso faz com que o freio seja mais efetivo com ABS. O gráfico melhor representa isso. Vamos lá. Primeiro, um gráfico de freios sem ABS, o que vai acontecer? À medida que você aplicar a força de atrito, aplicar força no pedal, a força de atrito vai aumentando muito. Aí quando chega no ponto que vence o atrito estático, ele começa a deslizar. Quando começa a deslizar, a força de atrito cai um pouco. Por quê? Porque ele fica deslizando direto. E o atrito cinético é menor que o atrito estático. Então, cai. Tá certo esse gráfico aqui. Esse daqui pode ser descartado porque é só contínuo, só contínuo, contínuo. E aqui, ó, ele caiu demais. Ficou zero. Podemos descartar essas letras aqui todas. B, C e D. Tá? A letra E, ó, ocorre essa mudança aqui também. Então ainda vamos ficar em dúvida. A letra A e a letra E. E já o atrito, o freio com atrito estático, o freio com ABS. Vemos que quando você pisa no pedal do freio, aqui, a força de atrito vai aumentando, aumentando, aumentando. Ela tem que aumentar até que chegar a um ponto. No caso da letra E aqui, ela já começa no máximo. Esse é o problema. E não falha assim, não fica soltando as rodas e depois freando de novo, soltando e freando de novo, como diz na questão. A única resposta certa nesse caso é a letra A. Por quê? Obedece justamente o que ele fala. Vai aumentando a força de atrito até chegar a um ponto que ele começa a deslizar. Quando começar a deslizar, ele solta e roda um pouquinho, depois pega de novo aqui. E fica só nesse movimento, o que faz ele frear mais rápido. A resposta certa, consequentemente, é a letra A. Uma vez entendido isso, entendido sobre força de atrito, vamos passar para as próximas questões. A próxima questão também é sobre representação gráfica da força. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente, até atingir a velocidade limite, no instante em que o paraquedas é aberto. Ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? A gente quer saber o gráfico que representa a força resultante sobre o paraquedista. Para entender sobre isso, precisamos destacar o que é importante. Ele está soltando do avião, tem um instante TA, que é divisório, que o paraquedas é aberto, uma diminuição da velocidade e a velocidade de queda é constante em determinado ponto. Ele quer saber a força resultante. Se fala em força resultante, vamos ter algumas características de vetores aí. O movimento é dividido em 3 instantes. Primeiro, quando ele sai do avião. Segundo, quando atinge a velocidade máxima. E terceiro, quando abre o paraquedas. As forças que atuam são só a força peso e a força da resistência do ar. Dessa forma, nosso gráfico, nosso diagrama de corpo livre, que a gente chama, é dado justamente por isso. A força peso puxando para baixo e a resistência do ar para cima. Temos características de vetores aí. Vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos.
Um para baixo, outro para cima. Se eles estão um para baixo e outro para cima, a resultante vai ser a subtração dos dois. Ok? E uma dica importante que vai reger a resposta dessa questão é entender sobre a segunda lei de Newton. A força é sempre proporcional à aceleração. Sempre assim. Antes do paraquedas, antes de abrir o paraquedas, ele está caindo. Se ele está caindo, a força-peso aqui é que está ditando a resultante. A resultante está no sentido da força-peso, porque a força-peso é maior que a força de resistência do ar. E ele está acelerando, aumentando sua velocidade. Depois que abre o paraquedas, ó, a força de resistência do ar é maior, de modo que a resultante puxa para cima. E ele está acelerado, mas a resistência do ar está fazendo ele diminuir a velocidade. Tá ok? Então, vamos aqui em algumas características da aceleração. Se a aceleração for zero, temos uma velocidade constante e uma força resultante zero. Temos isso quando os dois são iguais, por exemplo. Se a aceleração for maior que zero, a velocidade aumenta, menor que zero, diminui. Vamos fazer as opções agora. Saindo do avião. Saindo do avião, a resistência do ar não atua. Não atua muito, sabe? Assim que ele sai do avião, não atua. E a força resultante é máxima. Ou seja, força resultante igual a peso. Quando ele sai do avião, não temos isso aqui. Assim que ele sai. Ele bota o pé fora do avião. Então temos só a força-peso regindo. Com o tempo, a força de resistência vai aumentando. Então, no começo, o gráfico tem que ter a força máxima, que é a força-peso, a força resultante máxima. Então, temos que seria... Podemos descartar isso daqui, ó. O gráfico da letra C começa embaixo. E o gráfico da letra E também, ó, começa embaixo. No começo tem que ser máxima a força. Agora, quando atinge a velocidade máxima, sabemos que a velocidade vai aumentando e a força resultante vai diminuindo. Tá vendo? A força resultante está aplicada para cá, ele está aumentando sua velocidade e ela vai diminuindo, porque a resistência vai aumentando. Então, no começo, a aceleração é maior que zero, que a força resultante também é maior que zero. Todos os gráficos aqui dizem isso. A aceleração é maior que zero, força resultante é maior que zero. Maior que zero, força resultante é maior que zero também. Até chegar no instante TA. No instante TA, a aceleração é zero. Por quê? A resistência do ar e a força peso se equilibram. Mas se a aceleração é zero, a velocidade ainda é muito alta. Só que permanece fixa. Tá bem? Então todos os gráficos têm que passar no instante TA em FR igual a zero. Em TA. Confere, confere, confere. Depois, quando ele abre o paraquedas, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, a gente viu aqui, ó, na parte anterior, que se a velocidade diminui, a aceleração é menor que zero. Opa, perdão. Se a velocidade diminui, a aceleração é menor que zero. Se a aceleração é menor que zero, a força também é menor que zero. E ele muda o sentido para cima. Então podemos descartar esse gráfico aqui, ó, porque nesse gráfico, depois de TA, a aceleração continua zero. Então, letra D descartaram. Ficou só essas duas opções. Nessa letra A, temos um problema. Por quê? A aceleração é menor que zero, mas ela vai sempre diminuindo. Isso aqui quer dizer que, depois de abrir o paraquedas, o paraquedista começa a subir indefinidamente, nunca para. E ele tem que parar de novo, porque a velocidade tem que diminuir, depois parar em segurança. Chega igual a zero. Então a resposta certa é só a letra B. Vemos aqui, ó. No início, a força resultante é para baixo, ele começa a descer. Depois, ó, velocidade terminal. No instante anterior à abertura do paraquedas, é zero aqui. A aceleração é zero. E a velocidade é constante por um tempo. Quando ele abre o paraquedas, a força resultante surge. E, consequentemente, a aceleração vai fazer diminuir a velocidade, a desaceleração no caso. E a aceleração é negativa. A força resultante é para cima.
ela vai diminuindo, o módulo dela vai diminuindo, até que chega na velocidade final constante. Se a velocidade final é constante, a aceleração final tem que ser zero. É o que diz aqui, ó. Só isso nessa questão. É necessário um entendimento sobre vetores, sobre essa questão. E teste essa compreensão de vocês. Vamos para a próxima agora. A próxima questão também diz respeito sobre vetores, mas sobre decomposição em componentes. Vejamos. Um foguete viaja pelo espaço sideral com propulsores desligados. A velocidade inicial v tem módulos constante e direção perpendicular à direção dos propulsores, conforme indicado na figura. A velocidade está para cá, mas os propulsores estão para cá. Ele está viajando de lado, meio que assim. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento, quando o foguete passa pelo ponto A, e desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2v. A 2 raízes de v. Perdão. Não, perdão. Raiz de 2v mesmo, isso. Só a anotação aqui estava confusa. O que ocorre antes de passar pelo ponto B. Aqui, antes de passar pelo ponto B aqui. Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é. Vejamos. Ele quer saber, depois que ele liga os propulsores, o que acontece com o foguete. Os propulsores vão ser ligados para cá, né? Então, vai adicionar uma força para cá. E esses propulsores se desligam quando chegam exatamente, quando a velocidade chega exatamente à raiz de 2v. Então, é basicamente na metade aqui, porque a diagonal do quadrado é dada por 2 raízes de v. Dessa forma, raiz de 2v é mais ou menos aqui, no meio. Tá bem? Primeiro, se a velocidade era constante para cá, temos que aqui é um MRU, movimento retilíneo uniforme. A velocidade para a direita continua sempre a mesma. O que é que vai ser adicionado no ponto A? Uma velocidade para baixo. Essa velocidade para baixo é devido a uma força. Se tem uma força, tem uma aceleração. Se tem uma aceleração, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, vai variar a velocidade do objeto nesse trecho. Temos que decompor esse vetor aí, esse sistema. Como? A parte vertical e a parte horizontal. A parte horizontal a gente vê que continua sempre a mesma. MRU, a velocidade é sempre a mesma. Mas a parte vertical tem a aceleração. Se tem aceleração, o gráfico dele, do movimento dele, vai ser diferente. O gráfico do movimento com aceleração é sempre uma curva. Então o movimento vai ser curvado até a metade da diagonal aqui. E depois ele continua com a mesma velocidade, porque não muda. Já que desligou os propulsores, continua na mesma velocidade. Primeira lei de Newton. Então, qual é o gráfico que representa isso? Primeiro, a gente tem o consenso de que até a metade da diagonal o gráfico vai ser uma curva. Então podemos descartar. Podemos descartar a letra A, que é uma reta aqui completa, a letra B, reta aqui. Aí, ó, depois da metade, continua a velocidade constante. Velocidade constante, então, vai ser um puxando para a direita, outro para baixo. Vai ser sempre na diagonal aqui, reto. Então, uma curva até a metade da diagonal e depois da metade, reto. Só sobra a letra C, não é? Ó? Aqui é uma curva, depois a velocidade x soma, não está puxando mais para cá, vai direto, por isso que está errado. Aqui é uma curva e depois ó, a velocidade y some. E só continua na x, por isso que está errado. Só sobrou a letra C, nesse caso. Aqui é uma curva até a metade da diagonal, ó. Perceba, a metade aqui, ó. Depois da metade, ele vai reto. Depois acessa a letra C. Apenas isso, tá bem? A próxima questão é uma questão do Enem 2019.
sobre slackline. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas, de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus. Aqui, ó, com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado. O cosseno de 10 graus, ele diz aqui qual é, e o de seno também. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores, por causa da presença do atleta? Vejamos. O atleta está equilibrado aí, ele está parado. Se ele está parado, quer dizer que a força-peso puxando para baixo é igual a uma força puxando para cima também, de modo que a resultante seja zero. A gente sabe que aqui tem uma corda. Se tem uma corda, temos uma força de tração envolvida. A força de tração é sempre no sentido da corda. Está bem? Então temos uma força de tração aqui, puxando essa árvore, e outra puxando essa árvore aqui. E a força entre elas são a mesma. Por quê? Porque o ângulo aqui é 10 graus e aqui é 10 graus. Depende simplesmente do ângulo. Primeiro, a força-peso é equilibrada por uma outra força, que é a força resultante da tração aqui. E o que vai dar a pista para calcular a tração, que é o que eu quero, é justamente essa força resultante. Tá bem? Vamos lá. Perdão, tensão no caso. Temos aqui, ó, o ângulo formado entre os dois. Entre as duas árvores e a corda. Tem uma força de tensão aqui de um lado e outra força do outro. Tá bem? A corda está tensionada. Daí, temos que a massa, os dados. Eu quero a tração, a massa do esportista é 80 kg. Se eu tenho a massa, eu vou calcular logo o peso, né? Peso igual a massa vezes gravidade, que é 80 vezes 10, 800 N. O ângulo é 10, aí tem um cosseno e o seno do ângulo. Aqui é a força resultante, que equilibra a força-peso. Se ela equilibra, temos que ela é igual à força-peso. Então a força resultante é 800 N. Temos aqui a tensão em Y, a parte Y da tensão. Perdão, isso aqui é um T, tá bem? Aqui eu não consegui editar essa figura direito. A tensão geral, essa daqui, ó, tem uma componente Y e uma componente X. Como é que a gente calcula esses componentes? Por quê? Eu sei que a componente X corresponde a uma força para cá. E a X dá outra força para cá também. Essas duas se anulam, porque tem o mesmo valor e sentidos contrários. Já a Y, da primeira tensão, é dada para cima, aqui, e da segunda também é dada para cima, aqui. Essas componentes são calculadas simplesmente por o valor do módulo da tração multiplicado pelo cosseno do ângulo, AX. E a componente Y é o valor da tensão multiplicado pelo seno do ângulo. Eu quero saber esse T aqui. Como é que eu faço? Eu sei que o peso é igual a resultante. E a resultante é a junção das duas componentes. Ó. TY da primeira, TY da segunda. Então temos que esse peso aqui é igual a duas vezes esse TY aqui. Ó, porque os dois são iguais. 2TY, o do primeiro, a componente Y da primeira força e a componente Y da segunda força, que são somadas, é igual à força-peso, que eu sei qual é. O módulo, né? O valor numérico, no caso. Então temos que duas vezes, quem é TY? Isso aqui tudo, ó, 2T seno do ângulo igual a P. Então eu vou isolar o T, deixar o T sozinho, que é o que eu quero. Igual peso, dividido por 2 vezes o seno do ângulo. Isso é simplesmente substituindo os valores, ó.
0,17, que é o seno do ângulo, 2.352. Nas opções que temos aí, não temos nenhum valor igual. Mas o que mais se aproxima dele é 2,4 vezes 10 a terceiro. Tá bem? Por isso que a resposta é a letra D. É só isso mesmo sobre essa questão. O mistério aqui é entender a relação entre o ângulo e as tensões. E saber como calcular a componente desses ângulos. Foi uma questão do Enem 2019, do ano passado. Essa daí. Então é bom vocês reverem direitinho e fazerem os cálculos. A próxima questão é sobre um tipo específico de movimento. Primeiro, um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com seus estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante, desprezando a existência de forças dissipativas. O vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é: olha aqui o quadrinho. Mônica joga o coelhinho em Cebolinha, mas Cebolinha se desvia. Aí o coelhinho vai. E ele fica zoando com Mônica por isso, por ter errado. Aí o coelhinho dá a volta na Terra inteira. Esse daqui é o terceiro quadrinho que tem que ser analisado. Passa por Mônica de novo e pega Cebolinha. Tá vendo? Mônica é muito forte nesse sentido. Ele fez um movimento no satélite aqui. Vamos analisar esse terceiro quadrinho. Esse terceiro quadrinho é um movimento circular, né? É como você pegar um barbante, amarrar uma bolinha e ficar girando. A questão, eu quero saber a aceleração tangencial. A aceleração centrípeta é aquela que provoca um movimento circular e é direcionada para o centro. A aceleração tangencial, a tangente é um valor aqui, ó. É tocando só em um ponto na circunferência. A aceleração tangencial era que promoveria variação dessa velocidade aqui, mudança dessa velocidade. Mas ele disse aqui, ó, que o módulo da velocidade é constante, ou seja, o valor numérico dela é constante. Então a aceleração tangencial, consequentemente, não faz mudança dessa velocidade aqui. Por quê? Se existe uma força executando o movimento, existe uma aceleração. Neste caso, a aceleração centrípeta. Simplesmente essa. Mas o problema pergunta a aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela mudaria a velocidade tangencial, que é justamente essa velocidade aqui. Como não há mudança, é um movimento circular uniforme, com essa velocidade constante. Só isso. Por isso que é uniforme. Dessa forma, se não há mudança nessa velocidade, a aceleração tangencial é nula. Simplesmente isso. Matou a charada do problema. É uma questão que daria para resolver muito rápido. Só considerando a visualização desse terceiro quadrinho com um movimento circular uniforme. E é uma questão do Enem 2014. Por isso que alguns pontos de dinâmica é bom vocês revisarem, porque são as questões mais tranquilas de se fazer. Claro que tem uns que precisarão de algum cálculo considerável. E essa parte de vetores pega sempre no pé. Mas sempre são questões mais tranquilas de se fazer. Então, tem garantido essas questões no Enem que é certeza de uma boa nota. Bem, pessoal, isso é tudo. Espero que tenham gostado da aula e treinem muito em casa dessas questões, porque o essencial é vocês terem uma rotina de revisão desses estudos. Tudo isso vocês já viram no ensino médio e agora só precisam revisar. Vejam esses resumos que tem muito. O nome é mapa mental. Os mapas mentais são muito bons para você revisar o conteúdo e testar nas questões, porque você fica revisando e aplicando nas questões. Você, claro que precisa ver um material mais completo, um livro ou uma apostila, mas esses mapas mentais servem para você revisar ali na hora. Apregue no quarto, por exemplo, os mapas mentais e fiquem revisando isso todo dia e sempre que forem fazer as questões. Desde já, eu agradeço pela atenção e me despeço até a próxima aula. Obrigado a todos.